chamados para ser santos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A identidade da igreja. O apóstolo apresenta a igreja como Deus a vê. O apóstolo fala que a igreja ela está colocada numa posição que adquiriu no momento da conversão. Mas o apóstolo também fala, neste capítulo, da igreja como nós já vemos. A igreja como nós a vemos diz respeito à nossa atuação, à maneira como nós vivemos. Portanto, neste capítulo há dois retratos da igreja e hoje eu quero abordar o primeiro, que é a igreja como Deus a vê, nos versículos 1 a 9. Assim sendo, o primeiro aspecto que pode se identificar nestes textos é que a igreja é um povo separado por Deus e para Deus. O termo eclesia, do grego, significa um povo chamado para fora. A igreja é o povo tirado do mundo e separado para Deus, para ser usado por Deus para fins sagrados. A igreja, ela foi chamada do mundo. Apesar de ainda continuar no mundo, apesar de ter uma identificação geográfica, apesar de ela poder ser encontrada geograficamente, ela também é espiritual, porque quando ela é chamada do mundo, é tirada do mundo, ela ganha a vocação espiritual, ela torna-se uma realidade que pertence aos céus. Ela é celestial. Portanto, a igreja ela vive com essa dupla cidadania. Por um lado é daqui da terra, mas por outro lado é do céu. A igreja ela vive nesses dois mundos, com esses dois endereços. Como terrenos, temos lutas, frustrações, sonhos, mas como celestiais, nós nos encontramos perfeitamente ancorados em Cristo. Em segundo lugar, a igreja é um povo que pertence a Deus. A igreja é de Deus. Ela não é minha, não é sua, nem nossa. Ela é de Deus. Paulo chega a dizer aos presbíteros da igreja em Éfeso que a igreja é de Deus porque ele comprou com o seu precioso sangue, sangue de Cristo. Não se trata, portanto, da igreja de Corinto, mas da igreja de Deus, que está em Corinto, que está em Machava, que está em Mafalala, que está em Malhangalene. Deus nunca passou procuração para nós. Ele nunca nos deu o direito de possuirmos a igreja. A igreja é de Cristo e somente só de Cristo. A igreja é chamada à santidade, a igreja é um povo chamado à santidade. E esse texto deixa claro que a santidade ela é tanto posicional quanto processual.
O apóstolo diz à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Nós já estamos santificados em Cristo Jesus desde o momento em que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Esta é uma posição que nós ganhamos. Mas o apóstolo ele também diz que aos santificados em Cristo Jesus são chamados para ser santos. Se observar bem, parece ser contraditório que santificados sejam chamados para serem santos. Mas não há aqui nenhuma contradição, porque o apóstolo ele quer nos dizer que uma vez que nós já estamos posicionalmente santificados em Cristo, devemos viver a nossa vida de uma forma que reivindique essa santidade. Ou seja, na santificação posicional, eu ganho uma nova identidade. Quem eu sou? Eu sou santo. E na santificação processual, eu tenho que trabalhar o meu comportamento de modo que ele seja cada dia mais santo. Portanto, aquilo que eu faço. Ou seja, eu sou santo e eu devo viver em santidade. Aquilo que eu sou determina aquilo que eu faço. O que nós somos deve determinar o que fazemos. Nós somos santos, por isso devemos viver em santidade. Assim estaremos a levar uma vida coerente. Em quarto lugar, a igreja é uma família universal, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. A divisão da igreja é um grave erro teológico. A igreja é composta por todos aqueles que invocam o nome do Senhor em todo lugar e em todo tempo. A igreja de Deus é universal. É uma pretensão, é uma violência, é um erro crasso quando nós pensamos que Deus, ele só está presente nas nossas igrejas, que Deus, ele só abençoa os nossos ministérios, que a nossa denominação é o único lugar onde a salvação de Deus existe. Isto é de um orgulho, é de uma petulância condenável e desprezível à luz das Escrituras. A igreja é uma família universal e nos identificamos com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor. Não nos identificamos com grupos, não nos identificamos com clubes, não nos identificamos com nomes, mas nos identificamos com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é bela, é perfeita. Essa realidade universal, ela deve ser celebrada toda vez em que nós identificamos aqueles que, igualmente, a nossa semelhança, invocam o nome do nosso Senhor. Jesus Cristo não é propriedade exclusiva de igreja nenhuma. Nenhuma igreja pode ter exclusividade na apropriação de Cristo. Ele pertence a todos aqueles que invocam o seu nome em todo o lugar e em todo o tempo. Em quinto lugar, a igreja é um povo ricamente agraciado por Deus. É o que o apóstolo diz: sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. O crente é enriquecido em toda a palavra, em todo conhecimento, com todos os dons espirituais, de modo que a igreja possui todos os recursos para realizar a obra de Deus. Tudo isso deveria motivar a igreja a uma vida de santidade, a uma vida de serviço, a uma vida de consagração, porque não nos falta nada. Pelo contrário, em tudo fomos enriquecidos. Amém? Amém e amém. Em sexto lugar, a igreja é um povo de esperança.
A nossa santidade está estreitamente relacionada à nossa esperança. Cristo irá voltar. Aquele que por nós quis morrer, aquele que nos salvou, aquele que hoje nos sustenta, aquele que é o fundamento da igreja, voltará para levar os seus. E quando ele voltar, o que nós teremos nas mãos para ofertar o nosso bendito Salvador? Temos que estar com uma vida cheia, repleta de santidade, de frutos de amor, justiça e perdão nas nossas mãos. Uma pessoa que perde de vista a verdade sobre a segunda vinda de Cristo, que ele virá, ela perde também motivação para viver num padrão altamente espiritual. Quando o crente aguarda a vinda de Cristo, ele vive uma vida santa. Para terminar, a igreja é um povo dependente de Deus. A fidelidade de Deus nos leva a uma vida de santidade. A nossa salvação depende da fidelidade de Deus, mas a nossa santidade também. A perseverança do santo, a segurança e a certeza da salvação, elas não estão firmadas em nossas mãos. Em última instância, quem persevera é o próprio Deus, pois aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, ele está assim, no meio de toda essa história. E quando ele nos chama à santidade, ele também escolhe fazer parte desse processo, escolhe fazer parte de todos os desafios que nós enfrentaremos. Tendo dito isto, tenho duas questões para refletirmos. A primeira é a seguinte: de que modo a igreja do Senhor, de que modo, como a igreja do Senhor, nós temos estado conscientes da nossa santa identidade? Será que nós, como igreja do Senhor, temos consciência de que nós somos um povo santo? Ou firmamos as nossas identidades a partir dos nomes das nossas igrejas, nome das nossas denominações, dos nossos graus acadêmicos, dos nossos títulos, dos nossos posicionamentos, das nossas linhas teológicas? A identidade da igreja é única, ela é santa. É santa. Em segundo lugar, de que modo concreto nós temos vivido a santidade nas relações com o outro? De que modo a minha identidade afeta de forma concreta a maneira como eu lido com o outro? Na maneira como eu lido com o sexo oposto? Como eu lido com a pornografia? Como é que eu lido com a traição? Como é que eu lido com a fofoca? Como é que eu lido com a falta de perdão, de paciência? Todas essas questões dizem respeito à nossa santidade. A igreja é chamada a viver, sim, em santidade. Que Deus nos dê força e graça para que a santidade, aquilo que nós já somos, seja uma realidade crescente nas nossas vidas até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.